Hoje, você vai descobrir os segredos de uma carta escrita por um pai espiritual a seu filho na fé. Uma mensagem que atravessou os séculos para te confrontar, encorajar e preparar para os últimos dias. No livro de 1 Timóteo, Paulo não apenas orienta um jovem líder, ele nos entrega princípios eternos sobre liderança, fé verdadeira, combate espiritual e como permanecer firme num mundo corrompido. Se você quer aprender como viver com propósito em meio ao caos, se deseja entender o papel da igreja, a importância da sã doutrina e como proteger sua fé contra os enganos modernos, então este canal é para você. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque toda semana você vai mergulhar em mensagens transformadoras, com profundidade bíblica e revelações que edificam. Não perca mais tempo. Clique no botão de inscrição e venha crescer na fé com a gente. Você está a um passo de ser fortalecido pela verdade. Vamos juntos? Lá para o 1º século, nas cidades de Éfeso e Creta. O mundo, na época, era um caldeirão de culturas, deuses e filosofias. O Império Romano dominava o cenário político, mas as ideias gregas, as crenças locais e a fé judaica se misturavam em um turbilhão de pensamentos. Nesse cenário, um homem chamado Paulo, um ex-perseguidor de cristãos, que se tornou um dos mais fervorosos defensores da fé, se preocupava com a saúde espiritual das comunidades que ele havia ajudado a estabelecer, em especial a comunidade de Éfeso. Essa cidade era um centro de adoração à deusa Ártemis, com um templo tão magnífico que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um lugar onde as religiões e as filosofias se misturavam, e a tentação de se desviar da verdadeira mensagem de Cristo era enorme. Paulo, então, escreve uma carta a um de seus mais leais companheiros, um jovem discípulo chamado Timóteo. O que lemos não é apenas uma carta, mas o lamento de um pai espiritual, a instrução de um mestre para seu aprendiz. Paulo começa a carta com uma declaração de autoridade e afeto. Ele se apresenta como o apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Ele não é um mensageiro qualquer. Sua missão vem de uma fonte inquestionável. E ele se dirige a Timóteo como meu verdadeiro filho na fé. É uma conexão profunda, mais do que mentor e pupilo. Ele lembra a Timóteo porque o deixou para trás em Éfeso. A cidade fervia com debates e ensinamentos que se desviavam do evangelho puro. A missão de Timóteo era clara: advertir a certas pessoas que não ensinem outras doutrinas e que não prestem atenção a fábulas e genealogias intermináveis. Aqui está o cerne da preocupação de Paulo. Essas doutrinas, essas histórias fantasiosas, estavam desviando as pessoas da verdadeira fé. Elas não construíam, apenas geravam discussões fúteis, em vez de edificar a obra de Deus, que se baseia na fé. A meta do cristianismo, segundo Paulo, não era o debate vazio, mas o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Para Paulo, a pureza da fé se corrompia quando o foco se perdia. Ele observa que alguns, desviando-se destas coisas, entregaram-se a conversas inúteis. Eles queriam ser mestres da lei, mas não entendiam o que ensinavam, nem sobre o que falavam com tanta certeza. Eles se perdiam na letra, mas ignoravam o espírito. A lei de Moisés, para Paulo, tinha seu lugar. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira correta, mas ela não foi feita para o justo, para aquele que já vive em Cristo. Ela foi criada para os iníquos e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que vivem na imoralidade sexual, para os sodomitas, para os traficantes de pessoas, para os mentirosos,
para os que fazem juramentos falsos e para tudo que se opõe à sã doutrina. Em outras palavras, a lei existe para expor o pecado, para mostrar a necessidade de um Salvador. E a sã doutrina, o evangelho que Paulo pregava, era a resposta para a lei. O evangelho era o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. É nesse ponto que a narrativa de Paulo se torna profundamente pessoal. Ele se lembra de quem ele era. Um homem que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas Jesus Cristo o chamou e não apenas o perdoou, mas o capacitou para o ministério. Sou grato a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, nomeando-me para o ministério. Essa gratidão vem de um lugar de profunda humildade. Ele se vê como o principal dos pecadores, mas a graça de Deus o alcançou de forma extraordinária. A história dele serve como um exemplo para os que haveriam de crer nele para a vida eterna. Ele encerra o capítulo com uma doxologia, uma expressão de louvor a Deus. Ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Paulo conclui o capítulo voltando a Timóteo, seu filho. Ele lhe dá uma ordem final, como um general instruindo um soldado para a batalha. Lute o bom combate. Essa luta não é física, mas espiritual e doutrinária. É uma luta para manter a fé e a boa consciência, algo que muitos já haviam rejeitado, naufragando na sua fé. O primeiro capítulo é, portanto, um chamado à pureza da fé, uma lembrança da importância da sã doutrina e a história de um homem que foi transformado pela graça de Deus. Mas a batalha está longe de terminar. E o que Paulo irá instruir Timóteo sobre a oração, o papel dos líderes e o comportamento na igreja, o próximo capítulo nos dará as respostas. Se no primeiro capítulo Paulo nos deu um panorama geral da missão de Timóteo e da seriedade das doutrinas falsas, no segundo, ele passa a instruir sobre o que realmente importa na prática da fé. Ele sai do campo de batalha teológico e entra no campo da vida diária, da comunidade. Paulo começa o capítulo com uma ordem clara e urgente. Em primeiro lugar, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ele instrui Timóteo a liderar a igreja em uma prática essencial, mas muitas vezes esquecida: orar não apenas por si mesmos, mas pelo mundo inteiro. E aqui, a ordem se torna mais específica: pelos reis e por todos os que estão em autoridade. Pensemos nesse contexto. Os cristãos viviam sob o domínio do Império Romano, um poder que em muitos momentos os via com desconfiança e os perseguia. Mesmo assim, Paulo os instrui a orar por esses governantes. O objetivo? Para que possamos viver uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e dignidade. Não se tratava de uma oração por poder ou por favor, mas por um ambiente de paz que permitisse à igreja prosperar e viver sua fé sem obstáculos. Essa oração para Paulo é algo bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A oração, portanto, é a ferramenta para cumprir a missão universal de Deus. Paulo, então, faz uma declaração que é o coração de toda a sua teologia. Ele nos lembra de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por que essa ênfase? Porque a mensagem de salvação não pertence a um grupo seleto ou a uma nação específica. Cristo se entregou como resgate por todos. E essa mensagem, Paulo repete, é a razão pela qual ele foi chamado o pregador, apóstolo e mestre dos gentios. É um eco de sua própria história, a história de um fariseu judeu que se tornou um mensageiro para o mundo inteiro, incluindo os gregos de Éfeso. A seguir, a instrução se torna ainda mais prática. Paulo direciona a atenção para a ordem nos cultos da igreja, separando as responsabilidades de homens e mulheres.
Aos homens, a ordem é para orar em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. A oração pública dos homens deveria ser marcada pela pureza de coração, sem brigas ou contendas. Era um chamado para que a liderança da oração viesse de um lugar de paz e santidade, e não de conflito, um problema comum nas comunidades da época. E por fim, ele se dirige às mulheres. Ele as instrui a se vestirem decentemente com modéstia e bom senso. O foco não deveria ser em adornos externos, como penteados elaborados, ouro, pérolas ou roupas caras, mas sim em boas obras. A beleza da mulher cristã, para Paulo, reside em seu caráter e em suas ações, não em sua aparência externa. A instrução continua, entrando em um tópico delicado. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, pois, em silêncio. E ele fundamenta essa ordem em eventos da criação. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ele encerra o capítulo com uma promessa intrigante. Todavia, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer em fé, amor e santidade com bom senso. Esta passagem, historicamente, gerou muitas interpretações. Alguns veem isso como uma valorização do papel materno. Outros, como uma referência à salvação por meio do nascimento de Cristo. O que importa é a conexão que Paulo estabelece entre a fé, a família e a conduta de vida. O capítulo 2 de 1 Timóteo é, portanto, um guia prático para a vida em comunidade, para a adoração e para a conduta pessoal. Paulo, o velho apóstolo, instrui seu jovem discípulo sobre como manter a ordem na casa de Deus. Mas a igreja não é feita apenas de oração e adoração. Ela é feita de pessoas. E essas pessoas precisam de líderes. A viagem continua. Se no capítulo anterior discutimos a ordem da adoração e a conduta de toda a comunidade, agora Paulo se volta para a liderança. Em um mundo onde o poder e a autoridade eram frequentemente abusados, a liderança na igreja deveria ser diferente. O apóstolo, agindo como um arquiteto divino, detalha os alicerces morais e espirituais sobre os quais a casa de Deus deveria ser construída. A narrativa começa com uma afirmação solene, quase como um provérbio. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. A palavra episcopado aqui se refere ao papel de bispo ou supervisor. Não é um cargo de poder, mas de serviço, de trabalho duro. E para essa obra, a Bíblia exige um padrão moral e espiritual elevadíssimo. Paulo, então, traça o perfil do candidato ideal. Irrepreensível, a base de tudo. O líder não pode ter uma reputação manchada. Sua vida deve ser um exemplo transparente. Marido de uma só mulher. Em uma sociedade onde a poligamia e o divórcio eram comuns, o casamento do líder deveria ser um reflexo da fidelidade de Cristo à sua igreja. Temperante, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar. Um líder deve ser equilibrado em suas emoções, com autocontrole e com a disposição de abrir sua casa e sua vida para os outros. A aptidão para ensinar não era opcional, mas uma característica fundamental. Não dado ao vinho, não violento, mas amável. O líder deve ser pacífico, capaz de resolver conflitos sem recorrer à raiva ou à agressão. A gentileza deve ser sua marca. Não contencioso, não avarento. O líder não pode ser um brigão, nem alguém que vive para o dinheiro. Sua motivação deve ser o serviço, não o ganho pessoal. Mas Paulo vai além. Ele conecta a liderança na igreja com a liderança no lar. Governe bem a sua própria casa, tendo os filhos em sujeição com toda a dignidade. Para ele, a habilidade de liderar a igreja começa na família. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
O líder também não poderia ser um recém-convertido. Não seja neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. A humildade forjada com o tempo e a experiência era um escudo essencial contra o orgulho, a mesma arrogância que levou Lúcifer à queda. A seguir, Paulo detalha os requisitos para os diáconos, aqueles que serviriam a igreja de maneira prática, cuidando das necessidades físicas e sociais. Ele usa os mesmos critérios de caráter. Honestos, não de língua dupla, não dados a muito vinho, não cobiçosos de ganho desonesto. A honestidade e a pureza de intenção são a base. Mantendo o mistério da fé com uma consciência pura. O diácono não é apenas um servo, mas um guardião da sã doutrina, como discutido no capítulo 1. E sejam primeiro provados. Assim como os bispos, os diáconos também devem ter um histórico de serviço e fidelidade que possa ser avaliado. Novamente, Paulo menciona as esposas dos diáconos. As mulheres, do mesmo modo, sejam honestas, não caluniadoras, temperantes e fiéis em tudo. Ele enfatiza a importância de uma parceira que apoie o ministério com caráter e discrição. E a recompensa para aqueles que servirem bem, adquirem para si uma excelente posição e muita ousadia na fé que há em Cristo Jesus. O serviço fiel não passaria despercebido. Ele levaria a uma posição de honra e a uma fé mais forte e confiante. Paulo, então, faz uma pausa como se estivesse refletindo sobre a magnitude do que estava escrevendo. Ele diz que está lhe dando essas instruções para que Timóteo saiba como comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É uma imagem poderosa. A igreja não é apenas um prédio, mas um organismo vivo. A coluna que sustenta a verdade do Evangelho, a fortaleza que a protege. E qual é essa verdade? O capítulo termina com um dos hinos mais antigos da igreja, um resumo do que realmente importa. Grande é, sem dúvida, o mistério da piedade. Aquele que se manifestou na carne, foi justificado em espírito, visto por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. O capítulo 3 é a ponte que liga a doutrina do primeiro capítulo à prática do segundo e à vida dos líderes. Ele estabelece que a liderança da igreja deve ser um reflexo da integridade e da santidade de Cristo. Mas com a liderança vem a responsabilidade e o perigo de se desviar da verdade. O que acontecerá quando, apesar de todas essas instruções, alguns se desviarem da fé? O próximo capítulo nos mostrará o que Paulo tem a dizer sobre os falsos mestres, os hipócritas, e como Timóteo deve se proteger e proteger a igreja deles. O silêncio na sala de reuniões é quebrado por uma voz rouca e vibrante. A carta, agora lida em voz alta, entra em um novo território, um campo de batalha espiritual. Se o capítulo 3 nos mostrou o que um líder deve ser, o capítulo 4 nos alerta sobre o que a igreja vai enfrentar: a traição, o desvio e a perversão da verdade. A guerra não viria de fora, mas de dentro. Paulo inicia o capítulo com uma revelação arrepiante. Ele não está apenas especulando, mas profetizando com uma certeza sombria. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A traição não seria um acidente, mas um plano orquestrado por forças espirituais do mal. Esses mestres seriam hipócritas, homens com a consciência cauterizada, ou seja, insensível, marcada a ferro quente. Eles falariam mentiras, mas com uma convicção que poderia enganar os desavisados. E qual seria a natureza de suas mentiras? Paulo é específico. Eles proibirão o casamento e ordenarão a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Era uma renúncia ao mundo material, mas de forma errônea,
como se o corpo e a criação fossem intrinsecamente maus. Paulo, o historiador, sabia que essa abordagem era familiar em Éfeso e em outras cidades helenísticas. Era um eco do gnosticismo, uma filosofia que via o mundo material como mau. Ele, então, defende a criação de Deus, pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. A verdadeira piedade não é uma renúncia à vida, mas uma celebração dela. Com o perigo exposto, Paulo vira a atenção para Timóteo. Como ele, um jovem líder, deveria enfrentar essa ameaça? A resposta não é com discursos de ódio ou com discussões intermináveis, mas com um exemplo de vida. Se você expuser estas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. A primeira linha de defesa contra a falsidade é a verdade. Paulo, então, aconselha Timóteo a focar no que realmente importa: a prática da fé. Ele deveria se afastar das fábulas profanas e de velhas, um termo que denotava histórias supersticiosas e sem fundamento, e se exercitar na piedade. A disciplina física tem sua utilidade, mas a disciplina espiritual é para a vida toda, com promessas para o presente e para o futuro. A ordem de Paulo para Timóteo é clara e pessoal: ninguém o despreze por você ser jovem. O que faria com que sua juventude fosse uma força e não uma fraqueza? Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A autoridade de Timóteo viria de seu caráter, não de sua idade. A carta de Paulo a Timóteo não era para ser guardada, mas para ser vivida. Ele instrui seu discípulo a se dedicar à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento dos irmãos e ao ensino. Ele deveria usar o dom que lhe foi dado por profecia e pela imposição de mãos dos presbíteros. A exortação final é um chamado à dedicação total. Ocupe-se com estas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja manifesto a todos. Cuide de si mesmo e da doutrina, persevere nestas coisas, porque fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. O capítulo 4 é um manual de sobrevivência espiritual. Ele mostra que a batalha é real, a ameaça é sutil, mas a solução é a fidelidade. Timóteo agora está pronto para a batalha. Mas como ele deve aplicar essas verdades ao interagir com as diferentes pessoas da igreja, os velhos, os jovens, as viúvas? A resposta para essa questão vital se desdobra no próximo capítulo, onde Paulo detalha as relações sociais e o cuidado pastoral. Em nossa jornada pela carta de Paulo a Timóteo, vimos que a fé é uma guerra contra falsas doutrinas. Capítulo 1 e 4. Uma questão de ordem e decência no culto. Capítulo 2, e um chamado para a liderança com caráter impecável, capítulo 3. Agora, no 5º capítulo, o foco muda para o coração da igreja, o relacionamento entre seus membros. Paulo começa com um conselho que revela a profundidade de seu cuidado pastoral. Não repreendas asperamente a um homem idoso, mas admoeste-o como a um pai. O velho apóstolo, sabedor da sabedoria que vem com a idade, instrui Timóteo, o jovem líder, a tratar os mais velhos com a honra devida. A repreensão não deveria ser feita com arrogância, mas com o mesmo respeito que se teria por um pai. A mesma lógica se aplica aos jovens, tratados como irmãos, e às mulheres, as idosas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. O foco de Paulo, então, se volta para um grupo social vulnerável na época: as viúvas. Em uma sociedade sem previdência social, a viúva sem família era a pessoa mais desprotegida. A igreja, a casa de Deus, deveria ser seu refúgio. Paulo diferencia entre as viúvas que tinham familiares para cuidar delas e aquelas que não tinham. Honra as viúvas que são viúvas de fato.
Isso significa, em outras palavras, dar apoio financeiro e moral às viúvas que não têm parentes próximos. Mas ele é enfático. Se a viúva tem filhos ou netos, aprendam a cumprir os seus deveres para com a sua própria família e a recompensar a seus pais. O cuidado com a família, para Paulo, é a primeira responsabilidade. O que se negligencia o próprio lar, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Para ser incluída na lista de viúvas que a igreja sustentaria, Paulo define critérios rigorosos. A mulher deveria ter no mínimo 60 anos, ter sido esposa de um só marido e ter uma reputação impecável, conhecida por boas obras, como ter criado bem os filhos, ter praticado a hospitalidade e ter ajudado os que sofriam. Era um reconhecimento de uma vida de serviço e fidelidade. Ele também adverte contra as viúvas mais jovens, que poderiam, por falta de ocupação, se tornar ociosas, andando de casa em casa, e pior, tagarelas e intrometidas. A solução que ele propõe é o casamento e a criação de filhos, para evitar que elas se tornem um alvo para a fofoca e a má reputação. A instrução de Paulo passa de uma camada da comunidade para outra, agora se concentrando nos presbíteros, os líderes mais experientes, que, segundo o capítulo 3, deveriam ser irrepreensíveis. Ele estabelece uma regra de honra e justiça. Os presbíteros que lideram bem sejam considerados dignos de dupla honra, principalmente aqueles que se dedicam ao trabalho da pregação e do ensino. O apoio financeiro e o respeito eram essenciais para aqueles que se dedicavam a tempo integral ao ministério. Ele reforça a ideia com uma citação das Escrituras: "Não amordaçarás o boi quando ele debulha o grão, e o trabalhador é digno do seu salário. Mas o respeito não pode ser cego." Paulo instrui Timóteo a como lidar com um líder que peca. Não aceites acusação contra um presbítero, senão com base em 2 ou 3 testemunhas. Era uma salvaguarda para proteger os líderes da fofoca e das acusações falsas. No entanto, se o pecado for provado, a repreensão deve ser pública, diante de todos, para que também os outros temam. O pecado público de um líder deve ser tratado publicamente para que a integridade da igreja seja mantida. Em meio a todas essas instruções, Paulo faz um apelo solene a Timóteo: "Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que guardes estas coisas sem parcialidade, não fazendo nada com parcialidade." É uma lembrança de que Timóteo não estava apenas lidando com pessoas, mas com almas, e seu julgamento deveria ser justo e imparcial. Ele também o adverte a não ser precipitado na imposição de mãos, um ato simbólico de ordenação ou de comissionamento. A pressa poderia levá-lo a ordenar um líder que não estivesse pronto ou fosse inadequado, tornando-o cúmplice dos pecados de outros. E por fim, em um toque de cuidado pessoal, Paulo se afasta da formalidade e dá um conselho a Timóteo, que talvez sofresse com problemas de saúde: "Não bebas mais somente água, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades." Um conselho prático, um lembrete de que o zelo espiritual deve vir acompanhado do cuidado com o corpo. O capítulo 5 termina, e Timóteo está equipado com as ferramentas para lidar com as relações sociais complexas da igreja. Ele sabe como tratar os mais velhos, como cuidar das viúvas, como honrar os líderes fiéis e como lidar com os que pecam. Mas, e o mundo exterior? A igreja em Éfeso era uma ilha em meio a um oceano de escravidão, desigualdade e diferentes classes sociais. Como um cristão deve se comportar nesse mundo? A resposta a essa pergunta será o tema do nosso próximo e último capítulo. Em nossa jornada, vimos Paulo instruir Timóteo sobre a pureza da fé, capítulo 1, a ordem na igreja, capítulo 2, a liderança com integridade, capítulo 3, e a vigilância contra a heresia, capítulo 4.
Por fim, ele nos deu um manual de como as pessoas devem se relacionar umas com as outras. Capítulo 5. Agora chegamos ao final da carta. Paulo, o velho historiador e apóstolo, não esquece do cenário social em que a igreja vivia. Um mundo onde a escravidão era uma realidade. E é com essa realidade que ele começa a nos guiar no capítulo 6. Paulo inicia com um conselho direto para os cristãos escravos. Todos os que estão debaixo de jugo de escravidão considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Em uma época onde muitos poderiam usar a nova fé para causar rebelião, Paulo buscava a ordem, mostrando que a fé cristã não era uma ameaça social, mas uma força de conduta e respeito, mesmo em circunstâncias adversas. Para os escravos que tinham senhores cristãos, a instrução era ainda mais específica. Não os desprezem por serem irmãos, mas sirvam-nos com maior empenho, porque são fiéis e amados e participantes do mesmo benefício. A fé não acabava com a instituição da escravidão na época, mas mudava a dinâmica do relacionamento. Em seguida, o apóstolo volta à sua preocupação central: os falsos mestres. Ele os descreve como homens soberbos e nada sabem, que se deleitavam em debates fúteis e criavam disputas de palavras. E por trás de toda essa discussão, o que eles realmente buscavam? A resposta é clara: julgam que a piedade é fonte de lucro. Eles usavam a fé como um meio de enriquecimento pessoal, distorcendo a verdade para encher os próprios bolsos. É aqui que Paulo faz uma de suas declarações mais contundentes. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para o mundo e nada podemos levar dele. O verdadeiro lucro da fé não é material, mas a paz interior de estar contente com o que se tem. Ele nos adverte contra a busca desenfreada por riqueza, dizendo que aqueles que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. A cobiça, para Paulo, é a raiz de todos os males. Com a ameaça da avareza exposta, Paulo se volta para Timóteo e o comanda, como um general a seu soldado. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. A batalha de Timóteo não é contra homens, mas contra os vícios da alma. A arma, virtudes divinas. Ele o exorta a lutar o bom combate da fé e a apoderar-te da vida eterna, para a qual também foste chamado. É uma lembrança do propósito de tudo, a promessa de vida eterna que Timóteo confessou diante de muitas testemunhas. Paulo, então, faz um apelo final e solene a Timóteo, um juramento perante Deus que vivifica todas as coisas e perante Cristo Jesus. A ordem é simples, mas monumental. Guarde este mandamento irrepreensível e sem mácula até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. É um chamado à fidelidade absoluta até o fim. Ele encerra com uma doxologia, uma homenagem à majestade de Deus. Aquele que é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A ele seja a honra e o poder eterno. Amém. A carta não termina sem alguns conselhos práticos. Paulo instrui Timóteo a ensinar aos ricos que não sejam soberbos nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas desfrutarmos. A riqueza não é um problema, mas a forma como ela é vista e usada. Os ricos deveriam fazer o bem, ser ricos em boas obras, prontos a repartir e generosos. Por fim, Paulo, o historiador, nos mostra a conclusão da sua narrativa, um resumo de tudo o que a igreja deveria guardar. A sã doutrina. Ele pede a Timóteo que guarde o que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas,
e as contradições do falso conhecimento. A carta se encerra, mas a batalha de Timóteo e de toda a Igreja de Cristo apenas começou. A primeira carta de Paulo a Timóteo é, portanto, um legado, uma história de fé, de luta e de esperança, uma bússola para todo líder e para toda a Igreja. E agora, a pergunta que fica é: o que você fará com essa história? A carta de Paulo é um convite para uma jornada de fé e descoberta. E para continuar explorando essas narrativas e histórias que moldaram a nossa fé, a sua participação é fundamental. Se esta história tocou seu coração e você quer se aprofundar mais nas grandes narrativas que moldaram nossa fé, inscreva-se no canal e ative o sininho. Não perca a próxima história que vamos desvendar juntos.